vamos para a segunda parte. Nessa segunda parte, nós vamos trabalhar 3 contextos, como a gente falou, de tal modo que a gente possa ter uma ideia mais focada, né, no que aconteceu mais recentemente a respeito das mudanças nos padrões de relações de trabalho na gestão pública no Brasil. Aí estamos nos referindo a esses contextos dos anos 80, 90 e 2000. Vamos começar com a Constituição de 88, né? Ou melhor, com os anos 80. A gente está falando da Constituição de 88 porque ela é um marco, é um símbolo e é o momento normativo, digamos assim, mais importante desse período recente da história do país. Consequentemente, né, deixou aí as suas marcas até hoje, né? No Brasil, jamais conseguimos um grau de regulação, de participação e de acesso universal aos direitos da cidadania, assim como de soberania efetiva, que lhe permitisse ingressar no seleto grupo dos países que adotaram o padrão do chamado Estado do Bem-Estar Social. Nós estamos falando de regulação, o Estado regulando a economia. Nós estamos falando de participação, a sociedade participando das decisões, né, que diz respeito ao futuro da sociedade, aos destinos da sociedade. E estamos falando de acesso das pessoas, do acesso universal, portanto, de todos, do acesso das pessoas aos direitos, né, a direitos de cidadania. São pelo menos três dimensões importantes, né, do caráter democrático de uma sociedade. Ficamos distantes disso, muito distantes durante nossa formação histórica. No máximo, tivemos o que o sociólogo Vanderlei Guilherme dos Santos chamou de cidadania regulada e que vocês já estudaram na abordagem de Artigas, não é? Cidadania regulada. É um termo que expressa uma situação esdrúxula, porque cidadania significa exatamente, né, direitos. Direito a ter direitos. E esse regulado, aí no sentido de controlado, tutelado, ele também usa alternativamente cidadania tutelada, né, significa o contrário disso, significa o controle. Então nós tivemos uma coisa assim, meio esdrúxula, porque uma cidadania controlada é uma coisa esdrúxula. Tá certo? É um Frankenstein. Ou seja, uma cidadania restrita a uma parcela restrita da população trabalhadora. No caso, os trabalhadores formalizados é quem tinha algum acesso, digamos, a essa condição de cidadania. A senha para esse tipo de cidadania é a carteira profissional. Quando a polícia aborda alguém, né, lá na rua, aí diz, cadê a carteira profissional? Não, eu sou um trabalhador, né? Eu sou um trabalhador, olha só. Eu sou um trabalhador. Então, a senha é a carteira profissional, né? E submetida ao controle social e político do Estado, principalmente por meio do sindicalismo corporativo. Foi o principal instrumento usado, né, pelos governos, pelo Estado brasileiro, a partir de Vargas, para controlar, né, a vida dos trabalhadores, especialmente a sua participação política. As conquistas sociais e políticas que marcaram os anos 80, expressa na Constituição de 88, abriram novas possibilidades. Isso é uma coisa muito importante, né? Vocês já estudaram bastante isso em outras ocasiões, inclusive. Novas possibilidades para a afirmação dos direitos de cidadania e da democracia do país. Esse é um momento em que, se observarmos a história do país inteira, com essa marca, essa sombra do autoritarismo, é possível vislumbrar nesse período um arejamento, uma nova possibilidade, uma situação que muda alguma coisa, não é? Então é um marco, é uma passagem, abre um outro campo de possibilidades. De maneira inédita, verificou-se um recuo dos segmentos mais elitistas e conservadores. Quem lembra do Centrão na Constituinte? Quem lembra do Centrão? Centrão, não é? O Centrão era uma forma amena de falar do grupo duro, conservador,
né, os defensores do que havia de mais atrasado, conservador e autoritário. Chamava centro, centrão. Ora, centrão, era direitão aquilo lá. Não era centrão, era direitão. Mas a mídia batizou de centrão para amenizar um pouco, para chamar os outros de esquerdista. Para chamar os outros que defendiam as propostas dos trabalhadores de esquerdistas, de radicais, chamaram essa coisa de centrão. Então, houve de fato um deslocamento. Eles tiveram que negociar, eles tiveram que ceder de uma maneira inédita na história do país. Não é? Porque direitos sociais e políticos foram conquistados de uma maneira inédita. Ou seja, o resultado desse processo foram conquistas. Não é? O fator que provocou esse deslocamento é aquilo que o Eder Sader chamou de novos personagens entram em cena. Os trabalhadores, os sindicatos, os movimentos sociais, as organizações, são esses novos personagens que entrando em cena, porque estavam fora da cena, estavam embaixo do tapete, estavam nos banheiros, né? Estavam nas cadeias. Esses novos personagens entram em cena e deslocam o poder. Trazem as suas questões. Provocam uma situação diferente. Não é? E contestam um elemento muito importante, marcante de toda essa formação histórica, o autoritarismo. O Estado ampliado, ou melhor, amplia suas funções de provedor de serviços públicos sociais à população. Saúde, educação, tudo isso são elementos que vão aparecer com mais força. A saúde é um dos mais importantes exemplos disso, com o SUS. O SUS virou uma política pública universal, de base universal, coisa que não era antes, não é? Passou a ser agora. Foram instituídas formas de participação da sociedade civil, organizada no debate, elaboração e fiscalização das políticas públicas. O público se reposicionou diante do privado, numa configuração em que nós temos, com o patrimonialismo, uma apropriação do público pelo privado, porque é o patrimônio de alguns em detrimento, né, do que era tido como público. Não é? Com o desenvolvimentismo, esse estatismo que serviu à industrialização, não é? E, consequentemente, ao favorecimento dos grandes grupos econômicos industriais agora, inclusive multinacionais. E agora nós temos um reposicionamento do público frente ao privado. Ou seja, o público ganhou uma importância, um significado, né, mais evidenciado com essas conquistas. Trazendo, portanto, a referência da participação, né, de uma democratização maior, né, da sociedade e tudo mais. O Brasil se encontrava, no campo econômico, diante de um quadro de esgotamento do modelo do desenvolvimento. Havia uma situação de crise. E no plano político se impunha uma agenda de democratização. Mas do ponto de vista econômico, aquele marco, aquela referência do desenvolvimentismo estava em crise. Né? Foi assim redefinida a relação entre trabalhadores, Estado e usuários na prestação de serviços. Né? Novas situações se estabeleceram. E isso afetou o trabalho dos trabalhadores públicos, consequentemente. Afetou a regulação do trabalho dos trabalhadores públicos, o modo, inclusive, e as funções, né, que lhe foram colocadas pelas novas situações atribuídas como conquistas pela Constituição de 88. A centralidade da noção de direitos sociais, em uma perspectiva universalista, como foi essa que orientou, né, a incorporação de novos direitos na Constituição, pôs em questão a referência historicamente construída da cidadania regulada. Pôs em questão, problematizou, de alguma maneira estabeleceu um contraponto a isso. Se esboçou no Brasil um projeto de Estado social e democrático. Um projeto esboçado, incorporando elementos de regulação pública do mercado, prevendo instrumentos de participação da sociedade civil nas tomadas de decisões, instituindo, alargando e universalizando direitos civis, políticos e sociais. Então, se nós tivermos uma configuração muito restrita do ponto de vista da instituição de um Estado democrático,
e da democratização da relação entre o Estado e a sociedade. Com a Constituição de 88, a partir das lutas todas, nós tivemos avanços, tanto do ponto de vista da regulação pública do mercado, né? Quem lembra, por exemplo, da instituição da taxa de juros de 12%? Foi um marco, é um elemento de regulação, que caiu depois, mas foi colocado na Constituição esse como um elemento de regulação importante. A instituição das empresas, né, tidas como empresas nacionais, o caráter a prioridade do ponto de vista de política pública para as empresas nacionais. É uma forma de regulação, isso. Né? Os instrumentos de participação da sociedade civil, o plebiscito, o referendo, né? O alargamento do direito de voto, são formas de participação. A constituição de conselhos, o impeachment, né? E a incorporação de direitos civis, políticos e sociais, em geral. Né? Sobretudo direitos sociais, né? Que foram incorporados aí. Como no caso dos trabalhadores, por exemplo, o direito ao seguro-desemprego. Né? Como no caso dos trabalhadores do serviço público, o direito à organização sindical, por exemplo. Representou, portanto, um questionamento tanto dos diversos projetos de índole autoritária, ou seja, patrimonialista e desenvolvimentista ao mesmo tempo, né? E o liberalismo, que, embora tivéssemos uma experiência limitada disso, se anunciava como uma onda, uma nova onda que vinha varrendo o mundo inteiro e estava chegando no Brasil. O chamado neoliberalismo. Do ponto de vista das relações de trabalho, alguns elementos a serem destacados, né, como implicações. Embora não tenha sido aprovada a denominação trabalhadores públicos, que era uma reivindicação dos trabalhadores, isso, a caracterização desse segmento como de trabalhadores, fundamentalmente, embora não tivesse sido aprovado essa proposta, né, foi aprovada a de servidores públicos, mas também não foi aprovada a de funcionários públicos, que era uma reivindicação, era uma posição do Centrão, né, chamada de funcionário público. Foi instituído o regime jurídico único, né, e esse foi um ganho muito importante, porque estabeleceu como única maneira de incorporação o expediente do concurso público. É claro que isso foi uma coisa que colocou em xeque o que havia de patrimonialismo, o que havia de autoritarismo ainda, o que havia de possibilidades outras, né, de uso e manipulação, né, da contratação no serviço público. Para as empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações de direito privado, criadas pelo poder público, foi instituída a figura do empregado público, né? Principalmente estatais, etc. Foi previsto ainda o regime especial para as contratações temporárias. Então, brechas também foram ali permitidas, né? Conquista do direito de sindicalização, conquista do direito de voto, tudo isso a ser regulamentado. Principalmente o direito de voto que, né, passou todo esse tempo sem regulamentação. Síntese. A obrigatoriedade do concurso público, instituição de direitos de plano de carreiras, instituição de diretrizes de plano de carreiras, isonomia salarial, estabilidade após 2 anos de estágio probatório, direito de greve e regime jurídico único foram coisas que melhoraram a situação dos trabalhadores do serviço público de uma maneira importante. Mesmo que isso não tenha resultado de imediato em ganhos salariais, mas evidentemente que a condição do trabalhador, as formas, né, de organização e de gestão do serviço público do ponto de vista do trabalho, ele ganhou outras condições, que contrastaram com as condições anteriores. Aspectos do modelo burocrático foram assim ressignificados. Veja como é importante. O concurso público é um elemento de burocracia. Mas o concurso público aqui teve outro sentido. Ou seja, esses elementos burocráticos, não no sentido da burocratização, né, mas no sentido da instituição de procedimentos profissionalizantes, né, de uma organização formal, né, baseado em elementos de eficiência, etc., etc., né, foram aqui incorporados, ressignificados no sentido de serem reorientados
para uma concepção do Estado, de gestão pública e de relações de trabalho, referida a essa perspectiva, digamos assim, democratizante. Para usar o termo que essas forças sociais emergentes usaram, incorporaram, democrático popular. Virou alvo da luta dos servidores, nesse momento, inspirando-se nessa perspectiva democrático popular, tanto as velhas práticas patrimonialistas, clientelistas, como as consagradas práticas burocrático-desenvolvimentistas, assim como as anunciadas práticas neoliberais que a gente vai ver na sequência. Isso virou alvo da luta, não é? Dos trabalhadores. Veio na sequência, no entanto, a reforma do Estado. Quer dizer, esse período dos anos 90 é um período que se esperava, com este processo todo que se acumulou, né, ao longo dos anos 90, na forma de lutas e da forma da incorporação da referência dos direitos de cidadania, se esperava então, como a Constituição foi promulgada em 1988, que os anos 90 fosse o período da implementação da Constituição. Houve, no entanto, uma mudança de correlação de forças importante nessa passagem, expressa nas eleições de 1989, quando todas as forças conservadoras, etc., e sobretudo orientadas no sentido da introdução, da incorporação no Brasil das políticas neoliberais, carrearam energia para a candidatura ao final, para a candidatura de Collor, e a eleição de Collor por um triz significou a implementação de uma política neoliberal no Brasil. Né? Uma sucessão de governos de índole neoliberal. O que é que isso significou? Significou que a Constituição de 88, que deveria ser implementada nos anos 90, ela virou o alvo da ação dessas forças conservadoras. E se introduziu a palavra da reforma constitucional. A Constituição tinha acabado de ser feita. E na sequência, ao invés de ser a palavra de ordem, implementação da Constituição, especialmente naquilo que ela trazia de novidade, que era a incorporação de direitos sociais e políticos, o que veio na sequência foi a palavra de ordem da reforma constitucional. Mas o que era a reforma constitucional? Vocês lembram que Artigas falou disso. Embora no discurso, principalmente o de Fernando Henrique Cardoso, um discurso eloquente, muito bem articulado, tá certo? Aparentemente muito sério e muito bem, né, fundamentado, né, tomava como alvo, suposto alvo, a era Vargas, ou seja, o desenvolvimentismo. Tomava como alvo um Estado interventor, centralizado, tá certo? Condutor da economia. Na verdade, esse foi alvo também. Mas esse era praticamente um cachorro morto que estava sendo chutado ali. O alvo principal não era esse. O alvo principal eram os direitos incorporados à nova Constituição. A reforma do Estado visou os direitos que deveriam ser instituídos e eles passaram a ser alvo de perseguição. Foi por isso que veio a reforma previdenciária para retirar direitos. A reforma trabalhista para retirar direitos. A reforma administrativa para retirar direitos. Todas as ações, se você pegar e enumerar e fizer um inventário, como já foi feito em várias abordagens teóricas, se você fizer um inventário de todas as ações do governo, elas são ações muito coerentes. A gente hoje, por exemplo, fazendo um balanço do governo Lula, Dilma, a gente diz, poxa, tanta contradição, etc. É verdade, muitas contradições. Contradição por quê? Porque tem uma ação que vai para cá e tem outra ação que vai para lá. Não é? Porque tem forças ali disputando. E ora a coisa caminha para um lado, ora a coisa caminha para o outro, ora um ministério faz uma coisa assim, o outro ministério faz uma coisa assado. Tá certo? Um ministério vai e faz a terraplanagem do mangue, o outro vai e defende o meio ambiente. Não é? Ou seja, no governo Lula, as coisas estiveram em movimento e em disputa. No governo Fernando Henrique Cardoso, não. Tudo caminhou numa única direção. Era tudo muito bonitinho e organizadinho. Se você pegar todas as ações do governo, elas somaram numa direção muito clara e evidente. Foi um dos governos mais coerentes que nós já tivemos. O problema é a direção para onde apontou. Esse é o problema. Ou seja, foram coerentes porque
porque visaram introduzir uma concepção de Estado neoliberal que tinha como consequências mais fortes a desnacionalização da economia, a desestatização, né, da sociedade e a privatização, né, a terceirização e a precarização das relações de trabalho, seja dos trabalhadores do setor público, seja dos trabalhadores do setor privado. Isso aconteceu de maneira sistemática, tá certo? Totalmente encadeada, organizada, sintonizada como uma sinfonia. A crise do modelo desenvolvimentista, o avanço da onda liberal, a crise do socialismo real, a reestruturação empresarial, reestruturação produtiva e o crescimento de desemprego e precarização do trabalho, tudo isso concorreu para alterar a correlação de forças que resultou na Constituição de 88. Se nós tivemos uma correlação de forças ali, agora nós estamos tendo outra correlação de forças nos anos 90. O neoliberalismo no mundo inteiro e também no Brasil resultou de uma correlação de forças mais desfavorável para os trabalhadores. Resultou disso. Tá certo? Ou seja, mais poder para o capital, menos poder para os trabalhadores. É isso que implicou, é disso que resultou e é nisso que implicou, digamos, a implementação das políticas neoliberais no mundo inteiro, né? A nova Constituição, portanto, virou o alvo das reformas. As ações do governo Collor, a Fernando Henrique Cardoso, né, orientaram-se claramente para a supressão de direitos. Alguns autores chamaram isso de era do desmanche. O desmanche não do que havia sido estabelecido, instituído de maneira, né, digamos, favorável aos direitos, né, sociais e políticos. O desmanche, sobretudo, daquilo que tinha sido anunciado com a Constituição de 88. Né? Que tinha sido desenhado, mas não implementado ainda. Né? No momento em que a nova Constituição passaria a ser implementada na prática, então houve esse processo todo de desregulamentação. Foram adotadas medidas liberalizantes, privatizantes, quebra do monopólio, né, reforma da Previdência, né, e administrativa e tributária, toda a política orientada no sentido de dar primazia à política econômica em detrimento da política social, né, e do mercado em detrimento do Estado. Impactos no trabalho. Com as políticas neoliberais, em especial com as privatizações de empresas, autarquias, fundações, etc., houve, em primeiro lugar, diminuição no emprego público, né? Porque houve demissões. Né? Se você pegar, por exemplo, o setor de telecomunicações, hoje, né, que era todo público, virou todo privatizado. São todos trabalhadores, hoje, do setor privado. Né? Redução no quadro de pessoal via demissões, disponibilidade ou desligamento voluntário. Muitos planos de demissão voluntária foram instituídos em todo canto, como prêmios, tentando apresentar isso como uma coisa, uma vantagem, etc., para todo mundo, porque precisa legitimar as atitudes, não é? Sempre. A reestruturação e redução do aparato institucional com a incorporação de métodos gerencialistas e produtivistas. É um princípio, né, que vai ser afim com a visão neoliberal, tá certo? Ou seja, a visão gerencialista. O princípio fundamental é o seguinte: no setor privado, a reestruturação produtiva vai introduzir um conjunto de mudanças na concepção de gestão, né, da atividade, assim como do trabalho em si, né, que implica em estratégias de envolvimento. É por isso que se fala em vestir a camisa, tá certo? A introdução, a incorporação cada vez maior de procedimentos que implica na remuneração colocada em função da produtividade, no estabelecimento de metas, no controle, na cobrança por resultados. Tudo isso implica em dar algum tipo de autonomia para o trabalhador e cobrar nos resultados. E, desse modo, ter o trabalhador muito mais como alguém que veste a camisa da empresa e tudo mais. Ora, a visão gerencialista é incorporar esses elementos na gestão pública. Não só, digamos, esses elementos de novidade,
mas a referência da gestão empresarial. São dois movimentos ao mesmo tempo. Na medida em que a gestão pública, no direito administrativo, né, em todo canto, gestão pública não se confunde com gestão privada. Não é a mesma coisa gerir um órgão público e gerir uma empresa. Acontece que toda a cantilena que foi divulgada pela mídia, todo discurso político conservador, etc., fala que o Estado é incompetente, é ineficiente, que servidor público é incompetente, que não trabalha, porque o parâmetro que eles usam é da empresa privada. A empresa privada, ela é organizada para gerar lucro. E a empresa privada organizada para gerar lucro nos termos, né, das mudanças que aconteceram com a restauração produtiva, ou seja, com o paradigma da flexibilidade, ele implica na incorporação de técnicas de gestão, né, que se baseiam, portanto, nessa coisa de trazer o trabalhador a se envolver com os objetivos da empresa, incorporar o mundo, os objetivos, a referência da empresa no seu fazer, na sua vida. Ele leva a empresa para casa. Ele dorme com a empresa embaixo do travesseiro. Ele vai para o clube no final de semana, para a praia, e leva a empresa. Tá certo? Ou seja, ele incorpora a empresa e passa a defendê-la como sendo o seu próprio projeto de vida. Então, a incorporação dessas técnicas na gestão pública significa, primeiro, incorporar na gestão pública uma visão que é do setor privado e não do público. Segundo, incorporar com base nas novas técnicas, nos novos princípios de gestão empresarial. Tá certo? Então, isso significa, né, assimilar no âmbito do setor público toda a lógica, né, que é própria do setor privado e que deve ser regulada pelo público, e não o contrário. Tá certo? O que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos observando aqui é a regulação do público pelo privado. Quando o que nós estamos colocando na Constituição é a regulação privada pelo público. É um movimento contrário daquilo que tinha sido proposto, anunciado, né, como um esboço de projeto de Estado social, né, na Constituição de 88. O que vai acontecer é o contrário. Tem redução de salário, né, tem redução do salário porque foram cortados benefícios, tem redução de salário porque a inflação galopante frente a uma política salarial que manteve os salários congelados, o salário nominal congelado, mas o salário real está sendo depreciado, né? E esse Estado, o Estado vira, portanto, sinônimo de crise e incompetência, e os servidores públicos, tidos como marajás, são responsabilizados por isso e viram alvo de ataques sistemáticos. Então, o público virou um problema, a solução está no privado. Por isso, privatiza. Por isso, investe recurso público nas empresas. Por isso, favorece toda uma política neoliberal, não é? Centrada, portanto, no favorecimento do mercado em detrimento do público. Não é? Sobretudo das políticas públicas sociais. Não é? Foi toda essa lógica que foi engendrada, mantida, tá certo? Com repercussões fortes sobre os trabalhadores em geral e sobre os servidores públicos em particular. Veio a reforma administrativa, né? Retirou a exigência do regime jurídico único, olha só, né? Para servidores civis, possibilitando a volta da convivência entre regimes diversos, inclusive seletista. A expectativa do governo era de possibilitar a substituição dos servidores não incluídos na condição de carreiras exclusivas do Estado no regime seletista, com a transferência desses serviços para o setor público não estatal, que era aquela frase que o Bresser Pereira gostava de falar. Setor público não estatal, o que é isso? Privatização. Era o outro modo de falar, né, da privatização, só que de um modo mais, né, suavizado, digamos assim. As medidas da reforma, a distinção entre carreiras, que foi uma coisa muito grave, porque estabeleceu diferenciações, estabeleceu, né, políticas diversas aí, para aqueles considerados como de carreira, e aqueles carreiras de Estado, e aqueles que não eram carreira de Estado, né? A instituição das organizações sociais, que é a transformação
de instituições privadas, de instituições de direito privado, não é? Com funções públicas, incorporadas com funções públicas, a transferência de recurso público para instituições privadas, a criação de agências executivas, passando a executar atividades definidas por um ministério, etc. e tal. A supressão do direito de greve para os funcionários públicos na prática, com essa medida, na medida em que vai limitando o direito de greve, né, a cada vez. A supressão do direito à isonomia salarial, veja que tudo isso está retirando daquilo que foi anunciado pela Constituição. Não é? A autorização para a demissão dos servidores públicos não estatais, a perda da estabilidade na prática, e o direito de greve deve ser estabelecido em lei ordinária. Veja só como virou alvo, o que virou alvo da Constituição, ou da reforma constitucional, foi exatamente os direitos. É assim que em cada uma dessas reformas, os direitos era que era o alvo fundamental. Bom, aí a terceirização, né, alguns de vocês colocaram, a terceirização foi muito importante como um expediente para burlar. Não bastasse agora a possibilidade de voltar a incorporar seletistas, não bastasse o uso e abuso do uso dos regimes especiais, a terceirização foi um recurso muito fácil. Com a terceirização você não precisa mais fazer nada. Tá certo? Então, em nome, inclusive, a terceirização ela foi usada muitas vezes em nome da superação da incompetência e da preguiça do servidor público. Tem uma repartição, não é? Tem lá 5 trabalhadores do serviço público. Então, para justificar a intenção, né, de modernizar aquele setor, de torná-lo mais eficiente, etc., etc., na linha do que a mídia estava anunciando, contrata lá alguns trabalhadores terceirizados, cria uma situação de colocar um contra o outro. O trabalhador terceirizado vai se sentir humilhado na frente dos outros, porque diz, bom, esse não tem direitos, trabalha mais e não tem direito, corre o risco de ser demitido. Cria uma situação que é aquilo que vocês estavam comentando aqui, sobre como a questão do autoritarismo passa na relação entre os trabalhadores. Eles alimentam essa teia de relações, tá certo? Essa teia de relações marcada por relações de desrespeito, né? de autoritarismo, etc., de diferenciação, de separação, de falta de convergência, de visões, de interesses. Então você fragmenta, fraciona aquele segmento de trabalhadores, fraciona, não é? Introduz o clientelismo, favorece a política do gestor, o gestor imbuído de uma perspectiva autoritária e clientelista, muitas vezes, e ele ainda usa um discurso modernizante. Eles estão fazendo isso para modernizar, para melhorar o serviço público. Porque Fernando Henrique, por exemplo, fez isso. E quando Lula começou a reverter as terceirizações, ele foi, né, rapidamente foi na mídia e disse, está desfazendo o que eu construí. Está desfazendo o que eu construí. Porque isso era anunciado como um elemento, como um fator de modernização. É como se Lula fosse representante do atraso. Voltou a fazer concurso público, é o atraso que está voltando. É o Estado inchado. Não sei. Olha só, os argumentos são todos o contrário. Porque o concurso público é exatamente a forma que você tem de tornar o acesso, né, baseado no mérito, democrático. Veja, não é qualquer burocracia aqui, é uma burocracia orientada numa perspectiva democrático-popular. Quando você, né, normatiza, torna isso regra universal para todo mundo, institui isso como um expediente público, regulado publicamente, democrático, qualifica o serviço. Então, é disso que nós estamos falando, não é? E a terceirização foi anunciada como modernização e, na verdade, ela é um elemento, um veículo do fortalecimento das velhas práticas, porque por via da terceirização, né, veio com força o elemento do clientelismo, do patrimonialismo de novo, que nunca saiu, mas, digamos, né, ele vai e volta, quer dizer, sofre reveses, como aconteceu com a Constituição de 88, né, e volta de novo agora numa investida e
muitas vezes, essa volta, como aquilo que a gente tinha comentado no começo, ela se faz sob novas formas, se faz sob novas imagens, né? Sob novos recursos e estratégias. Mas, muitas vezes, é uma prática antiga, né? Que agora é trazida. Se você pegar o caso das universidades, as universidades, né? A terceirização que está acontecendo sistematicamente, isso eu falo de está próximo, tá certo? Ali, aí tem as agências, aquelas empresas que são contratadas como terceiras, são empresas de amigos e parentes. Elas são empresas de amigos e parentes. E que são contratados ali, entendeu? Aqueles arranjos, não passa por nenhum controle público. Tudo aquilo ali é feito naqueles arranjos ali. Então, em nome da modernização. Bom, os métodos produtivistas, o congelamento de vencimentos, o endurecimento das negociações por parte do empregador. O exemplo disso aqui, a gente vai falar mais na frente, mais à tarde, foi aquela grande greve, aquela marcante greve dos servidores públicos federais e principalmente dos petroleiros em 1995. Foi um marco nesse tipo de situação, quando o governo resolveu dobrar a espinha dorsal do sindicalismo brasileiro como única maneira ou como maneira principal para introduzir sua política privatizante. Só podia privatizar se quebrasse o sindicalismo. Se não quebrar o sindicalismo, você não pode privatizar. Então, o governo assumiu essa determinação. Vamos lá. Em 2001, o governo envia ao Congresso Nacional um projeto de lei, que é o 4497, para regular o direito de greve no serviço público, o qual jamais foi votado. Prevaleceram restrições do direito de greve na prática. Quer dizer, na prática, prevaleceu, foi a restrição. Embora o discurso pró-reforma tenha se concentrado em rechaçar a herança varguista, na verdade, ela visou atingir os direitos dos trabalhadores, inclusive do serviço público. Veio a era Lula, sob o governo Lula, desenhou-se um contexto marcado por forte expectativa de mudança. Entretanto, a pressão sobre o governo e a sociedade, pela mídia, pelos segmentos empresariais, pelas instituições internacionais, continuou visando a supressão de direitos. Continuou nessa direção, sob esse governo. O exemplo mais destacado foi a reforma previdenciária. Não é à toa que foi feita aquela reforma previdenciária, cujo alvo principal foram exatamente os trabalhadores do serviço público, para completar a reforma previdenciária que havia sido feita nos governos anteriores. A reforma trabalhista sindical foi pautada e retirada de foco, ganhou-se tempo com isso. As políticas sociais do novo governo, recolocando em debate a questão da pobreza, a constituição de espaços públicos de discussão sobre as políticas sociais, as conferências, por exemplo, etc., em várias áreas, certa reconstituição do papel do Estado, porque agora se volta com a agenda desenvolvimentista, embora não seja o mesmo desenvolvimentismo de antes, mas se volta com o PAC, etc., os grandes projetos. O Estado, então, enquanto condutor do processo de desenvolvimento econômico e social, volta a essa referência no governo Lula, contribuíram tudo isso para alterar o quadro de forças sociais e políticas que sustentou o desmanche dos anos 90. Alguma mudança houve no sentido da correlação de forças, da orientação das políticas, etc. Sigamos. Mas essas mudanças, elas implicam em sinais contraditórios. Como tudo nesse período, ele está marcado por isso, por contradições. É importante que a gente observe essas contradições, ou seja, observe um lado e observe o outro, ao mesmo tempo. Por exemplo, a Constituição em 2003 da Mesa Nacional de Negociação Coletiva. Isso é inédito. Isso é inédito. Não é? Pensar a coisa nesses termos, colocar a coisa nesses termos, de uma mesa de negociação com o servidor público. Mas, na outra mão, a reforma da Previdência trouxe perdas para os servidores públicos. Veja, a gente está colocando aí, só para citar um exemplo, situações que são contrastantes do ponto de vista da direção que assumiu e das implicações que teve para os trabalhadores do serviço público. Apesar de alguns avanços, por exemplo, certa recomposição salarial que houve, plano de cargos e salários que voltou a ser discutido, desterceirização que aconteceu em alguma medida,
constituição de mesa de negociação, etc. Os problemas que indicam discrepâncias, privilégios, precariedade, pressões produtivistas, etc., 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 como problemas cotidianos do local de trabalho, das condições de trabalho dos servidores públicos, persistem, se mantiveram durante esse período. Isso não foi eliminado. Apesar de alguns avanços, os problemas continuam. Persistem as diferenciações dos vínculos e condições de trabalho no serviço público, com diferentes regimes de contratação e funções, gerando níveis salariais discrepantes. Um aspecto em destaque são as diferenciações de gênero. A gente está indicando aqui, depois vocês vejam vídeos que vão ilustrando as situações que a gente tem mostrado. Se mantém a falta de correspondência entre a formação profissional do servidor e as funções que efetivamente exerce no trabalho, o chamado desvio de função, que está muito presente, né, em todo canto, causando insegurança e insatisfação. A reedição de formas de empreguismo político, sobretudo via terceirização, a gente está sugerindo vídeos ali, né, compromete a capacidade de organização dos trabalhadores do setor, como a gente já começou a comentar. Amplas parcelas dos servidores públicos continuam sob condições precárias de trabalho. Aí tem algumas informações que a gente queria colocar para fechar um pouco esse quadro. Quer dizer, nesse contexto, algumas mudanças importantes no quadro, no perfil, né, especialmente do emprego do servidor público no Brasil. A gente está recorrendo a um livro que o Diese publicou, né, em 2012, que é uma ampla pesquisa que o Diese fez, e traçando um mapa da situação do trabalho no Brasil, com um capítulo específico sobre servidor público. Esse livrão aqui inteiro está disponível na internet, inteirão. Então, não é para todo mundo que queira. Um capítulo é a situação do servidor público. Estamos aqui trazendo algumas tabelas. A situação do trabalho no Brasil na primeira década dos anos 90. Não tem problema que isso, a indicação do site, onde vai achar, está tudo no material que nós estamos fornecendo, tá? E está na biblioteca. O livro já está na biblioteca digital. Então já está disponível, tá certo? É um bom material porque dá um panorama sobre a situação do trabalho no Brasil, com esse capítulo especificamente sobre o servidor público, no que se refere principalmente à questão do emprego, quer dizer, as características do mercado de trabalho nesse segmento. Aí algumas tabelas a gente recortou só para chamar a atenção aqui de vocês, comentar um pouco. A primeira é a evolução dos empregos públicos por natureza jurídica. Nós estamos pegando aqui, né, a tabela pega setor público federal, vocês estão vendo ali as linhas? Setor público federal, setor público estadual, setor público municipal, entidades empresariais estatais, tá certo? Ou seja, empresas estatais. Aí, veja só, olha o que acontece. Anos, isso aí é a década de 2000, né? Tá vendo? A coluna, 2000, 2001, 2002, tá certo? E aí é o número de servidores que está em cada um desses momentos, tá certo? Cada um desses anos, em cada uma dessas condições. Se pegarmos, por exemplo, o setor público federal, em 2000 havia 822 mil, certo? 862 mil, tá vendo lá? Vocês estão acompanhando? Foi aumentando, passou para 2000, baixou para 826, 805, 728. Veja como a tendência era de decrescimento. Até 2003. Aí vê o que aconteceu na sequência. Aumentou em 2005, aumentou em 2006, aumentou em 2007, aumentou em 2000, baixou um pouco em 2008, aumentou em 2009. A tendência foi de crescimento. A incorporação de novos concursos públicos nesse setor. Tá certo? Então, aí é o final do governo Fernando Henrique Cardoso e o governo Lula. O marco ali é 2003. Veja como ele vai, mantém até 2003, depois muda essa situação, né? Aconteceu também no caso do setor público estadual. Veja lá, passe de 2.737, tá certo? A tendência tinha sido a diminuir, aumentou um pouco, depois foi aumentando até chegar em 3.300. O governo federal e a conjuntura do governo federal influenciou os governos estaduais no sentido de retomar o concurso público. Do mesmo jeito que o governo anterior havia influenciado no sentido de demitir, olha só.
Se pegar a série anterior, ela vem decrescendo. Os governos municipais, aí é que houve um crescimento grande. E aí tem a ver também com a descentralização das políticas, o aumento da responsabilidade das prefeituras, etc. Mas também com o aumento de repasse de recursos para as prefeituras. Isso é resultado do contexto, da conjuntura que se estabeleceu nesse período. Veja a diferença. É onde houve maior grau de contratação. Tá certo? Mesmo nas empresas estatais. Ora, a conjuntura anterior é a conjuntura de privatização. Privatizar significa demitir trabalhadores públicos. Ou empregados públicos, como eram assim chamados. E aí, nesse caso, está aumentando. Tá certo? Aumentando. Não só não houve privatização, como houve mais contratação de trabalhadores. Muda a situação. A segunda tabela faz a consolidação disso, pegando as duas pontas, os 2 anos extremos, que é 2000 e 2009, e colocando a variação em termos de percentual. Olha a variação em termos de percentual, nesse período, 8 anos. Tá certo? A variação positiva de quase 8%, federal, 23,4% estadual, 87% municipal, 24% empresas estatais. Aí é a participação dos empregos públicos por natureza jurídica. Veja que se pegarmos o ano 2000, a segunda coluna e a quarta coluna, ela dá uma ideia da distribuição, tá certo? Veja que se era setor federal 12,6%, quase 40%, quase 40%, quase 9%, aqui diminuiu as duas pontas e aumentou, sobretudo, o municipal. Aumentou o municipal em comparação. Se pegar o conjunto dos trabalhadores do setor público, tá certo? Onde houve o maior aumento foi no setor municipal em comparação com os outros. Embora todos os outros tenham aumentado, mas todos os outros aumentaram menos do que esse. Por isso que aumentou a proporção deste no conjunto, né? O número de empregos públicos por natureza jurídica e segundo o vínculo. Então, se pegarmos o caso estatutário seletista, né, do setor público federal, vai ser 90% estatutário. Né? 90% estatutário, 9,6% seletista. Veja que no caso estadual também. O percentual do estatutário é muito elevado, né? É predominante. E o setor público, isso aí no ano 2000, né? O setor público municipal, né, a maioria, mas é uma maioria menor. Né? E as empresas estatais é emprego público. Emprego público que é regido pela CLT, na forma de CLT. Né? Porque esses percentuais eles variaram um pouco, né? Modificaram-se um pouco. Você vai ter menos estatutário e mais CLT. Né? Porque cresceu de novo. Volta a crescer o CLT. Né? Ou seja, esse é um elemento que vai aparecer como uma característica, especialmente no plano municipal, mas não só. Veja, nessa segunda fase, o que a gente fez, né, conforme anunciamos, foi pegar essas 3 conjunturas e trazer elementos, né, voltando, assim, recuperando alguns elementos relacionados com a concepção de gestão em cada uma dessas 3 conjunturas e as implicações que elas tiveram do ponto de vista da concepção do padrão de organização do trabalho, portanto, né, de relações de trabalho que se estabeleceram em cada uma dessas conjunturas, tá certo? Então, trazendo novidades, mas ao mesmo tempo reproduzindo e até recriando velhas práticas como essa da terceirização, por exemplo, do serviço público, que recria sob outra roupagem velhas práticas e com um discurso modernizante, velhas práticas que a gente já tinha aqui estudado, tá certo? Para a atividade 2 do módulo 3, temos como tarefas obrigatórias escrever um pequeno texto identificando as características das relações de trabalho que se encontram ou se encontravam no ambiente de trabalho onde você atua ou atuou.
procure analisá-las, relacionando-as com os principais modelos presentes na história do serviço público no país, como o patrimonialista clientelista, o burocrático autoritário, o liberal gerencialista e o republicano democrata popular. E para tarefas complementares, leia o texto na íntegra, Emergência e Crise do Novo Sindicalismo no Setor Público Brasileiro, de Arnaldo Mazei Nogueira. Ler o capítulo 4, Trabalhadores, Emprego e Relações de Trabalho na Função Pública, do livro de Cândida Costa, intitulado Nas Malhas da Instabilidade, os trabalhadores públicos em um cenário de mudanças, e do livro A Situação do Trabalho no Brasil na Primeira Década dos anos 2000, o capítulo 5, O Trabalho no Setor Público. Bons estudos a todos e até a próxima!